como liquidar seu financiamento de imóvel em menos tempo e com pouco dinheiro extra. Nós vamos te mostrar algumas saídas que você pode fazer para liquidar o seu financiamento em menos prazo. Diminuir de 30 anos para 10, 8 anos, tá bom? Antes de começarmos rapidinho, já vai dando um like e se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá, vamos começar com o vídeo então. Trinta anos é tempo suficiente para um ser humano nascer, crescer, formar-se na escola, quem sabe fazer uma faculdade, casar-se e ter filhos. Às vezes, até para se divorciar e casar novamente, ou então permanecer solteiro, ao gosto do freguês. 3 décadas também significa 7 presidentes diferentes no comando do Brasil e algumas entradas e saídas de crise econômicas. Sabe o que mais leva 30 anos? A grande maioria dos financiamentos imobiliários oferecidos pelos bancos brasileiros. O meu financiamento, contratado em setembro do ano passado, tem essa duração. Com novas regras, inclusive, alguns podem chegar até a 40 anos. Para quem, assim como eu, não deseja pagar parcelas para todos esses anos de sua vida, existem opções disponíveis para diminuir o tempo total do financiamento e podem fazer com que o sonho da casa própria não se torne um pesadelo de dívida eterna. Entrar em um financiamento imobiliário longo de 20, 30 anos não necessariamente significa levar todo esse tempo para quitar sua dívida, nem quer dizer que o valor das parcelas precisará ser aquela até o fim. Quando entram recursos extras, você pode fazer o que se chama de amortização, adiantar o pagamento ao banco, reduzindo o saldo devedor do seu imóvel, pagando menos juros e acelerando a quitação da casa própria. O que significa amortizar o financiamento? Amortizar o financiamento é o ato de reduzir o valor original da dívida por meio da antecipação das parcelas. Embora o ato de pagar a parcela já seja, por si só, uma amortização, esse termo é mais utilizado quando o consumidor decide antecipar as parcelas, com o objetivo de reduzir o tempo de financiamento e evitar os juros. Funciona assim: quando você faz um financiamento, é determinado em contrato um valor para cada parcela, assim como a quantidade das parcelas e a condição de pagamento com os respectivos prazos. Mas imagina que 3 anos após contratar o financiamento, você seja promovido do trabalho, receba uma herança, ganhe um prêmio na loteria, ou até mesmo o valor de férias, 13º. Nesse caso, você pode fazer sentido abater do valor original do financiamento e assim reduzir os juros e o tempo do contrato. A amortização de financiamento é exatamente isso: antecipar as parcelas que seriam pagas no futuro para reduzir o valor total e os juros relativos. A amortização de financiamento pode ocorrer com praticamente qualquer tipo de financiamento, mas ela é mais comum no financiamento imobiliário, que lida com prazos mais longos. E já que o assunto é planejar para pagar parcelas futuras, é importante saber qual o sistema de amortização contratado. Os 2 mais praticados hoje em dia é o SAC, Sistema de Amortização Constante, que começa com uma parcela maior e vai decrescendo ao longo do tempo, e a tabela Price, ou sistema francês, em que o valor da parcela se mantém sempre o mesmo. A diferença entre os dois está no valor da amortização, a parte destinada a abater da quantia principal que você emprestou, que compõe a parcela. No caso da SAC, essa cifra é sempre a mesma, o que significa que as primeiras parcelas são as mais caras e as últimas, substancialmente, mais baratas, visto que os juros indicem sobre o principal cada vez menor. No caso da Price, essa cifra vai subindo com o tempo. Na prática, isso significa que o principal é abatido mais lentamente e, no final, os juros totais pagos aos bancos são bem maiores. Como fazer a amortização? Para fazer a amortização, os 5 maiores bancos brasileiros, Caixa, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander, oferecem aos clientes a possibilidade do uso de recursos próprios, ou então o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS, para mutuários que trabalham formalmente com registro em carteira. Sempre que é possível, utilize o seu fundo de garantia para abater a dívida. Nas regras da Caixa Econômica, por exemplo, isso pode ser feito a cada 2 anos. É uma ótima oportunidade para reduzir o tempo e, consequentemente, os juros da dívida. Além de diminuir o tempo de financiamento imobiliário, o FGTS também pode ser usado para amortização com redução permanente no valor da prestação. Nesse caso, a redução é proporcional ao novo saldo devedor, ou abatimento de percentuais específicos na parcela, que podem chegar até 80% durante 12 meses. O rendimento mensal do fundo de garantia, calculado a TR, a taxa referencial atualmente zerada, mais 3% ao ano, não reflete a inflação, encontra-se no patamar inferior aos juros cobrados por grandes partes dos financiamentos bancários.
Em uma pesquisa rápida nos sites de bancos citados, encontram taxas que variam de 6,5% a 8% ao ano mais TR. Isso sem levar em conta outras tarifas que são incluídas no custo efetivo total dos financiamentos. Por isso, o consumidor tem mais vantagens ao usufruir o FGTS em adiantamento do que deixá-lo guardado em uma eventual demissão. Então vou te resumir, pessoal. Vale muito mais a pena, se tu tem carteira assinada, utilizar o FGTS a cada 2 anos para abater o saldo devedor da casa. Então eu vou tentar te explicar. Vamos supor que tu trabalha com carteira assinada. Você sabe que todo mês tem um recolhimento de FGTS. Utilizando ele para abatimento da casa, a cada 2 anos o valor acumulado a gente consegue abater, amortizar o saldo devedor do seu imóvel. Vale muito mais a pena comparado à taxa de rendimento que ele tem parado. Porque se você pensar que a prestação da sua casa ela é metade praticamente, se você paga uma taxa de R$1.000 por mês, R$500 abaixo da prestação e 500 é juros. Então, se a gente utilizar o seu saldo de fundo de garantia para abater a casa, vale muito mais a pena que deixar ele parado rendendo. Então, pessoal, sempre que você pensar em quitar sua casa e tiver um fundo de garantia, vale muito a pena utilizar para tentar amortizar e diminuir o prazo da sua prestação da sua casa. Amortizar o valor da parcela ou o tempo da dívida. Então, com o uso de recursos próprios, também é possível realizar abatimento das parcelas mensais. Porém, essa opção só deve ser escolhida em momentos de diminuição inesperada da renda. Em condições nas quais o valor do financiamento acabou pesando mais e tirando fôlego para manter os gastos essenciais do dia a dia, é possível reduzir temporariamente o valor da parcela, para priorizar despesas e encaixá-las na renda atual. Mas, se esse não for o caso, o mais recomendado é optar pela diminuição do tempo do financiamento. Quem financia um imóvel em 30 anos no Brasil costuma pagá-lo muito antes desse prazo. Em média, fazendo esses abatimentos, principalmente com fundo de garantia, o brasileiro quita a dívida entre 10 e 12 anos depois do início do seu contrato. Um ponto importante na hora de decidir como amortizar um financiamento está na correção de taxa de juros, algo que os bancos costumam atrelar aos contratos para ter certeza que receberão uma quantia corrigida no futuro. Caso seu contrato contenha índices de correções pós-fixados, lembre-se que eles são somados mês a mês à taxa de juros. O mais comum são as taxas referenciais, o TR, configurado pelo governo, e o Índice Nacional de Preços Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação nacional. A TR está zerada desde 2017, mas está sempre a uma canetada do executivo de distância de ganhar outro valor. Já o IPCA varia de acordo com o momento econômico do país, não raro oscilando entre 0,07 e negativos. Em seu financiamento imobiliário tem índices de correção pós-fixados e ele possui uma incerteza inerente no valor que você pagará, visto que é impossível saber quais serão os valores indexados daqui a 2, 5 ou 10 anos. Amortizar o financiamento de modo a financiá-lo mais depressa, então, deixe-o com menos exposto a essas oscilações, que podem levar os juros maiores no fim. Organize suas finanças e junte recursos para monetizar. Para quem trabalha informalmente ou, assim como eu, está sob regime que não se enquadra na CLT, não há o fundo de garantia para ajudá-lo no pagamento da dívida. Nesse caso, indica um orçamento organizado, é a chave para poupar recursos e realizar amortizações. É preciso levantar e listar todas as receitas anuais da casa, incluindo salário, 13º, férias, atividades extras que sejam recorrentes, e mensalizar o valor, ou seja, divide pelo número de meses do ano. Depois, deve-se anotar todas as despesas e categorizá-las. Moradia, alimentação, transporte, saúde são essenciais e os gastos com lazer podem ser considerados sociais. Com o valor mensal da renda, é possível calcular qual é a porcentagem que cada categoria ocupa no orçamento da família. Uma divisão considerada saudável pelos especialistas é chamada 50, 30 e 20. Nesse modelo, os gastos essenciais ocupam 50% do orçamento e os sociais de 30%. Os 20% dos recursos do financiamento são restantes podem ser poupados por um determinado período de tempo e aplicados nas amortizações. Para chegar a essa divisão, ou proporções próximas a ela, sempre deve ser ter o controle das receitas e despesa. Assim, você pode identificar gastos excessivos no seu padrão de consumo e ajustá-los até que lhe seja permitido poupar até 20% do seu salário. Se você conseguir poupar, você vai conseguir amortizar. No meu caso, eu não tenho CLT, então eu consigo amortizar a minha dívida da minha casa guardando de 100 a 200 reais por mês.
Quando eu junto uma quantia considerável, eu vou no banco e amortizo umas 2 parcelas. Vamos pensar, minha parcela é R$1.000, tá? Dá 890 a minha parcela por mês. Se eu consigo juntar R$1.000, eu vou lá e boto na amortização do meu saldo devedor. Às vezes, considerando cálculos e juros, dá quase 6 parcelas com 1.000. Então, se eu fosse pagar 2 parcelas, eu pagaria R$1.700, R$1.800, porque a minha parcela é R$1.800. No momento que eu pego R$1.000 e jogo na amortização do saldo devedor, é como eu pagasse 6 prestações, porque lá na frente, quando eu amortizo, eu não pago a parcela com juros, eu pago somente a parcela sem juros, de repente um acréscimo de 5 a R$10. Então vale muito a pena tu juntar de R$200 a R$300 por mês, se conseguir, e juntar um valor considerável e ir no banco quitar. Com isso tudo, você consegue amortizar o seu pagamento do seu imóvel e com isso conseguir quitar em menos tempo. Então esse foi mais um vídeo da Atualiza para vocês. E eu espero muito que vocês tenham entendido e que eu possa ter ajudado também. Rapidinho, já dá um like, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.